Você sabe a diferença de um rinoceronte negro para um rinoceronte branco? Bem, o rinoceronte pertence à ordem Perixodactyla, que inclui animais como zebras, cavalos, antas e outros equinos, que compartilham origem evolutiva comum. Nesse grupo, os rinocerontes eles vão ser bem distintos em muitos aspectos desses animais. O rinoceronte negro é de Cerus bicornes e o rinoceronte branco, Ceratherius simon, falei errado, pertencem à família Rinocerontidae, mas tem diferenças anatômicas notáveis. Por exemplo, o formato da boca. O rinoceronte branco tem uma boca mais larga, adaptada para pastar gramas, enquanto o rinoceronte negro ele vai ter uma boca mais estreita e curva. Você vê essa diferença na boca. Tu vai ver que o branco ele vai ter ali uma boca mais larga para pastar grama, e a do rinoceronte negro vai ser adaptado para pegar folhas de árvore, arbustos, essas coisas. Apesar de maior, o rinoceronte branco ele vai ser muito mais calmo do que o rinoceronte negro, cara. Entendeu? Ele é mais pacifista. O rinoceronte negro é mais agressivo, territorial, entendeu? O rinoceronte branco ele vai ser encontrado nas savanas da África, enquanto o rinoceronte negro ele tem uma distribuição mais ampla, incluindo regiões de savana e floresta, por exemplo. Ambos os rinocerontes, tanto o preto quanto o branco, têm um ancestral comum que apareceu durante o Mioceno, há cerca de 25 milhões de anos atrás. E esse ancestral comum deu origem às antas, aos cavalos, entendeu? Os perixodáctilos, o grupo de rinocerontes, cavalos, zebras e antas, se separou de outro grupo de mamíferos, como os arqueodáctilos, que inclui bovinos e cervos, há cerca de 60 milhões de anos. Há 65 milhões de anos atrás, eles se separam. Cara, esse quarto tá escuro. Há 60 milhões de anos, eles vão separar dos arqueodáctilos. Na Bíblia, rapidinho, os arqueodáctilos seriam os animais puros. E os perissodactilos, é assim que se fala, seriam os animais impuros. Entendeu? Os cavalos, eles vão se separar dos rinocerontes há 50 milhões de anos atrás, cara. Há bastante tempo. Cavalo, zebra, que pertencem ao gênero Equus, é assim que se fala, Equus. Eu acho que é assim. Sua evolução teve uma trajetória bem distinta. Os cavalos, o gênero Equus, se adaptou para correr, feito para correr em um ambiente aberto. Entendeu? Um ambiente aberto. Antas, por outro lado, que pertencem ao gênero Tapirus, e apesar de serem perissodactilos, são mais próximos ao rinoceronte, devido à sua alimentação e morfologia mais próxima. Entendeu? Do ponto de vista evolutivo, as antas e os cavalos são mais distantes do rinoceronte do que os próprios rinocerontes entre si. Só uma coisa, a tromba do elefante, ele não tem relação evolutiva com o lábio do rinoceronte. Tu vê que o rinoceronte tem um lábio preensil, a tromba da anta, você vê que cavalo, ele tem um lábio preensil, entendeu? Mas apesar de tanto cavalo, anta, todos têm ali algo preensil na boca, tu vê que o cavalo, ele usa a boca dele igual uma mão para pegar as coisas. A anta também usa a tromba dela igual uma mão para pegar as coisas. Apesar disso, cavalo e anta não tem relação evolutiva próxima com os elefantes. A ordem Prohibocidia. E pelo amor de Deus, gente, avisa pra Luísa Mel que aquele elefante marinho na praia não é parente do elefante, tá? Ele não é um proibocídio.
Pelo amor de Deus, não. Esses dias o biólogo Henrique viu ali um elefante marinho na praia e teve que avisar, cara. Senão a Luísa Mel já ia pegar aquele elefante marinho ali. Já ia pegar ali, pelo amor de Deus, avisa pra Luísa Mel. Enfim, vamos lá, vamos voltar ao assunto. Chega de comédia. Toda vez que eu falar de convergência evolutiva, é uma adaptação similar. Por exemplo, dois macacos sem parentesco próximo com uma cauda preense. Como isso é possível? Convergência evolutiva. As adaptações fizeram ambos ter a mesma característica, mesmo sem uma ligação próxima. No caso, do lábio, do rinoceronte. Tu vê ali que parece uma mão. Olha aqui, ó. Tu vê aqui o lábio do rinoceronte. Parece uma mãozinha no qual ele pega as coisas. Mesma coisa com o elefante. Ambos serviram para manipular objetos. Entendeu? Mas se desenvolveu independentemente na evolução. Me perguntaram, inclusive eu já falei aqui no meu canal, se na Bíblia tem algo sobre o rinoceronte siberiano, se ele está na Bíblia. Enfim, era uma espécie de rinoceronte lanudo, entendeu? Que viveu durante o Pleistoceno, mas não há menção de rinoceronte ou qualquer espécie de rinoceronte, esses bichos na Bíblia, tá? O termo rinoceronte não aparece na tradução clássica da Bíblia, como a Septuaginta ou Vulgata. E a ideia de criaturas como rinoceronte não existia no contexto cultural, porque no lugar onde os personagens bíblicos viviam, no local, a geografia dos autores bíblicos não tinha rinoceronte, onde aconteceu os eventos bíblicos, entendeu? É muito simples de se entender. E o hipopótamo, inclusive eu já vi hipopótamo no Bioparque do Rio, um excelente parque para você ir. Eu vi pessoalmente um hipopótamo tomando ali um banho de sol. Enfim, o hipopótamo, outro mamífero de grande porte, também não é citado diretamente na Bíblia, embora algumas passagens possam se referir a grandes animais que podem ser interpretados como hipopótamo rinoceronte. Isso não é claro, cara, não é claro. Ah, e antes que você me fale, elefante é citado na Bíblia, tá? Inclusive, tem uma cena muito legal da novela Rico e Lázaro, da Record, que mostra Daniel, seus amigos chegando e vendo ali um elefante. Eles nunca tinham visto um elefante na Bíblia. Isso mostra que grandes mamíferos, como... vou colocar aqui a cena. Daniel e seus amigos chegam na Babilônia e ficam impressionados, porque eles nunca tinham visto um elefante na vida. Vou colocar aqui a cena. Viram? Então, grandes mamíferos não eram tão comuns assim no cotidiano bíblico, tá? Não era tão comum. Ah, e sim, o elefante, ele aparece na Bíblia. Eu tenho certeza, eu te garanto que rinoceronte, hipopótamo não é citado, mas elefante é citado sim, elefante é. Especialmente o asiático, tá? O elefante asiático, Elepas maximus, que é menor que o elefante africano, já estava preso no Oriente Médio em áreas próximas aos acontecimentos bíblicos. Há referência a elefantes em textos como pelo livro de Reis, do 10 ao 22, que descreve a chegada de elefantes e outros animais exóticos, trazidos como par de presente do rei de Tiro para o rei Salomão. Então, sim, elefante já é citado na Bíblia, tá? É assim citado na Bíblia. Tu não pode falar que elefante não é citado na Bíblia, porque tá lá. Bonitinho lá o elefante citado na Bíblia, tá? Bonitinho lá, tá bonitinho lá, se você souber interpretar. Enfim, a diferença do elefante africano para asiático o asiático tem uma curvatura menor nas presas. A tromba dele, né? Me referindo ao masculino, tem apenas um dedo. Você vê que a tromba do elefante, ele é assim, ó, igual uma mão. Só que no elefante asiático só tem ali, ó, um dedo na tromba, dedo entre aspas, né? Enquanto o africano, coloca aqui a imagem do africano, editor, tem dois dedos, é assim, ó.
Enquanto o asiático só tem ali uma, o africano tem dois dedos na tromba. Dedos entre aspas, né? Entre aspas. E também tem, ele é maior, entre outras diferenças do asiático para africano. Tem diferença no crânio e tudo mais. O elefante asiático é mais dócil, tanto que ele já chegou mais próximo da domesticação. E ambos estão ligados aos mamutes, ao gênero mamutos, entendeu? Enfim, temos semelhanças. No entanto, os mamutes, meus queridos mamutes, pertencem a um ramo evolutivo distinto que divergiu dos elefantes modernos há cerca de 6 milhões de anos. Entendeu? Ah, e os elefantes asiáticos, eles estão mais próximos geneticamente de um mamute do que um africano. Tu vê que o elefante asiático, ele tem muito mais pelo no corpo do que um africano. Ele é mais próximo dos mamutes. Enfim, como eu falei, a razão de grandes mamíferos como hipopótamo, rinoceronte e elefantes na Bíblia e tudo mais pode ser por vários fatores. Como eu já falei, a maioria desses grandes mamíferos terrestres vivia em regiões da África ou Ásia. E a Bíblia, como eu falei, foi escrita por pessoas que habitavam o Oriente Médio, tá? Só para deixar isso bem claro. E no Oriente Médio, esses animais eram menos comuns, entendeu? Por isso, quando a Bíblia cita esses animais, muitas vezes a ênfase é simbólica, representando força, poder ou majestade, como no caso do leão de Judá, entendeu? Em resumo, a separação de rinoceronte, elefante, hipopótamo, antas, cavalo, remonta, ó, a adaptações de milhões e milhões de anos, entendeu? Você não ter esses bichos na Bíblia remonta a geografia bíblica, o foco cultural dos textos bíblicos. Cara, a Bíblia, ele não é um livro de zoologia, tá? Ela não tá preocupada em mostrar animais, em citar esses animais, entendeu? Ou você achou mesmo que um livro de fé e esperança estaria preocupado em falar sobre um elefante, cara? Pelo amor de Deus, velho. As pessoas tentam extrair da Bíblia algo que ela não é. Em nenhum momento a Bíblia se compromete em ser um livro de biologia, cara. Se você quer um livro de biologia, baixe um PDF ali no Google. Mas pelo amor de Deus, né, gente? Não espere isso da Bíblia. Você não vai achar isso lá. Tu vai achar salvação. Você vai achar Yeshua na Bíblia. Aí sim você tá no caminho certo. E que Jesus Cristo abençoe vocês. Ah, gente, eu não sou ateu, tá? Só pra falar pra vocês. Eu não sou ateu. Eu falo de evolução, mas eu não sou ateu, tá? Não confundo as coisas. E é isso. Jesus abençoe vocês. Que Jesus abençoe vocês. Que Yeshua HaMashiach, o Cristo ressurreto, abençoe vocês e faça vocês prosperarem grandemente. Obrigado por assistir o meu vídeo.